Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, great to be a champ. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores. Isso mesmo, eu tô de volta, acabou o golpe. Vamos colocar ordem nessa bagaça e viemos aqui mais uma vez para falar de draft, porque você sabe que acabou o final de semana do draft, tem o Day After da Casa do Corvo pra gente poder destrinchar sobre as escolhas. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba! Boa noite, Cleverton. Boa noite, Gelli. Boa noite, Manu. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve. Também estou de volta, não pude comparecer de força maior durante os episódios pré-draft, né? Mas vai ser um prazer essa classe que tem nem o que falar, né? Tem que beijar os pés de Eric DeCosta, esse gênio general manager do Baltimore Ravens. DeCosta, gênio. E com eles, que vocês já estão acostumados desde os outros 2 episódios da Casa do Corvo sobre o draft. Primeiramente, João Gabriel Gelli. Muito boa noite, João. Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando. Uma boa noite também para o Giba, para a Manu, que está aqui com a gente. Prazer estar aqui de volta, né? Vamos completar essa cobertura do draft, que eu sempre tento fazer com muito carinho. Então, repercutir agora o que aconteceu de fato. É isso aí. E Manu Cardoso. Manu, muito boa noite para você também. Boa noite, Cleverton. Boa noite, Giba. Boa noite, Gelli. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos ouvindo. E vamos falar um pouco o que vai acontecer com o Ravens agora, com essa classe ótima, que eu espero que a gente possa falar por muitos anos do que foi essas escolhas, que foi uma doideira no dia 1 e depois ficou mais tranquilo, mas não tirou o charme também do DeCosta. É isso aí, vamos falar então sobre todas essas escolhas, implicações no elenco. Vamos também trazer de volta aqui, de forma virtual, vamos dizer assim, Davis Chiodini e Felipe Vieira para analisar tecnicamente cada escolha. Esse draft maravilhoso, um dos melhores, talvez o melhor do Baltimore Ravens em muito tempo. Tudo isso depois dos recados. Bora lá? Recadinhos rápidos, galerinha. Olha só, você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então nós te convidamos, vem ser torcedor de elite. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Com R$1 você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e se você estiver se sentindo generoso, aproveita aí o espírito natalino, vem ser torcedor de elite, porque nós temos muitas vantagens para você. Se você inclusive não tem cadastro no PicPay, fazendo o seu cadastro para apoiar a gente, usando o código que está na postagem desse episódio, você ganha R$10 de volta. Tá bom? Então, se você quiser ser apoiador All Pro, o seu primeiro apoio pode sair de graça, tá bom? Não quer se comprometer com um apoio recorrente, mas quer ajudar a gente com alguma coisinha? Você pode fazer também a sua doação via Pix. casadocorvobr@gmail.com é a nossa chave, tá certo?
E se você não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema. Você pode compartilhar esse conteúdo para todo mundo, compartilha ele aí, internet afora, apresenta aí para aquele seu amigo que está começando no futebol americano, não está conseguindo escolher um time, apresenta o Baltimore Ravens para ele através da Casa do Corvo, ok? Outra coisa, nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast, internet afora. Se você puder avaliar esse episódio, este podcast no geral, a Casa do Corvo no geral, a gente fica muito agradecido. O Spotify agora tem um esquema de avaliação, então deixa lá as suas estrelinhas honestas. Se você escuta pela plataforma da Apple, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe lá nas suas estrelinhas, deixe a sua avaliação, porque fazendo isso tanto no Spotify quanto na iTunes Store, a gente consegue ter mais destaque, ter mais relevância dentro das plataformas e assim alcançar mais gente e aumentar essa audiência. Tá certo? Quer entrar em contato conosco? Nossas redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo BR, nosso Twitter e Instagram, @Casa do Corvo. Lembrando, nós também temos canal no YouTube, tá? Vídeo uma vez por semana, pelo menos, para fazer aquela opinião geral, ou então análise de jogada com o João Gabriel Gelli, youtube.com/Casa do Corvo. E a gente está tentando também engrenar nossas lives, a live do highlight, para poder destrinchar o jogo da semana e poder ensinar quem está chegando aí um pouquinho mais sobre NFL, twitch.tv/Casa do Corvo. Lembrando também, nossa comunidade no Discord, eu não posso esquecer disso, senão o editor me mata. Quer acompanhar os jogos todo domingo, junto da torcida, comentar, debater, abre o microfone e começa a cornetar e tudo mais, quer assistir o jogo junto com a gente? Cola lá no nosso servidor do Discord, procura pela Casa do Corvo ou clica no link do nosso servidor que está colocado aqui no post desse episódio, tá bom? Tem o Watch Party, tem pós-jogo, tem bate-papo, tem coisas muito legais, tem feed de notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece, então é só vantagens você fazer parte dessa comunidade, tá bom? E se você também quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, cola lá em fambonanet.com.br/Casa do Corvo BR, procura esse episódio e vai lá na caixa de comentários, vamos bater um papo legal sobre isso aqui, tá bom? fambonanet.com.br, o maior portal de podcast das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast a dar com pau nesse negócio, sobre NFL, sobre MLB, sobre NHL, sobre NBA, enfim, não só falando das ligas, mas também das franquias dessas ligas. Então, cara, se você tá aqui, mas sei lá, não gosta de NFL ou não é torcedor do Baltimore Ravens, aliás, mesmo se você não for torcedor, muito bem-vindo, tá? Mas dá uma olhada lá no catálogo de podcasts do site, porque quase certeza que vai ter um podcast para o seu esporte favorito, para sua liga favorita, pro seu time favorito, tá bom? E já que você está no Fambonanet, passa aqui, dá uma visita pra gente e deixa o seu comentário, tá bom? E já falei demais, vamos pra pauta.
É isso aí, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, Manuela Cardoso. Sem mais delongas, vamos começar diretamente pela primeira escolha do Baltimore Ravens, pick 14. O Baltimore Ravens foi lá e draftou Kyle Hamilton, safety de Notre Dame. E, obviamente, né, a gente já cansou de falar, é uma adição muito importante. A gente vê essa secundária do Baltimore Ravens ali, uma das melhores para temporada. É isso aí, Giba? Concorda? Concordo. Acho que com os reforços de Marcus Williams e Kyle Hamilton é difícil dizer que não. Com a volta, obviamente, do Marlon Humphrey e do Marcus Peters em condições perfeitas de saúde, a gente acredita que a gente tem um quarteto muito forte e muito versátil também, que eu acho que vai ser o principal ponto dessa secundária. A gente teve muitos problemas no setor no ano passado, perdemos os 3 titulares no meio da temporada, né? O Humphrey foi o que durou mais tempo dos 3 que se machucaram, mas o Marcus Peters nem começou, o Deshaun Elliott, que era titular lá do Chuck Clark, logo na semana 5, se eu não me engano, teve uma lesão grave também, virou desfalque. Então, e foi um grande problema do time na última temporada, né? A gente foi o time que mais cedeu jardas aéreas e aquelas muitas jogadas explosivas nas costas dos nossos defensores trouxeram pesadelos para todos os torcedores, eu tenho toda certeza disso. Eu acho que todo mundo lembra daquele jogo contra o Miami Dolphins, que era uma chance da gente se consolidar na briga pelos playoffs e perdeu de uma forma constrangedora, com uma jogada inexplicável. Então, era sem dúvida o setor mais carente da defesa, junto com o pass rush ali, que também foi atendido, a gente vai falar mais pra frente. O Hamilton, ele traz essa versatilidade, ele é um cara, uma altura excelente pra posição, explosivo, tem essa leitura perfeita de jogo, de cortar muitos passes, de ter boas interceptações, e ele joga também chegando mais perto da linha, é um cara muito versátil que vai fazer com que a nossa defesa fique mais imprevisível, eu espero isso. E além disso, ele tem uma qualidade que eu acho que vai ser muito importante se tratando de um time que joga na AFC. O Hamilton, ele marca muito bem tight ends, a gente vai enfrentar Travis Kelce, a gente vai enfrentar jogadores da posição que são muito bons, e a gente vai precisar disso, principalmente contra o Kansas City Chiefs, afinal, o principal alvo do Kansas City Chiefs é o Travis Kelce nesse momento, especialmente depois da saída do Tyreek Hill. Então, o Hamilton é uma peça que tem tudo para melhorar muito essa secundária, especialmente pela versatilidade, como eu falei, mas acrescentar também as interceptações, que sempre foram um problema. Tirando o Marcus Peters, os nossos defensores não tendem a conquistar muitas interceptações, e a gente viu isso na última temporada, em que o Peters não jogou, e a gente foi um dos times que foi um dos piores da temporada nesse quesito. Então eu acho que o Hamilton é uma peça crucial nisso, acho que ele vai acrescentar muito, e foi uma escolha surpreendente, né? Assim, nem tanto, se tratando de que o Ravens tem essa filosofia e sempre reafirma ela de pegar o melhor jogador disponível, e o Hamilton era quase que indiscutivelmente o melhor jogador disponível na 14, mas considerando que a gente pegou o Marcus Williams na free agency, tem o Chuck Clark, que é um jogador muito consolidado dentro do grupo, um dos líderes dessa defesa, é o cara que tem um ponto eletrônico, ou seja, ele não sai de campo. Pegar o Kyle Hamilton foi levemente surpreendente, eu fiquei surpreso. Num primeiro momento eu fiquei um pouco chocado, mas depois eu fiquei bem satisfeito com essa escolha. O interessante do Kyle Hamilton é porque, assim como outras peças, e o Mike McDonald deve adorar isso, é a versatilidade que você consegue colocar na defesa. O Kyle Hamilton, ele pode jogar tanto como safety, ele pode alinhar tanto como cornerback, aí junto também com o Chuck Clark, que ele imposta mais ali na frente, ele alinha como um linebacker. Temos aí uma combinação muito interessante nas mãos do Mike McDonald, né, João? Com certeza. Ele é um jogador que não existe questionamento sobre a capacidade dele de ser uma peça versátil e de ser uma opção que pode alinhar em diversas funções. Eu acredito que o Hamilton vai ter essa versatilidade dele explorada bastante pelo Mike McDonald ao longo da temporada. Ele é um cara que pode jogar dentro do box, inclusive, também, um jogador físico. Então, assim, não vai faltar opção pro McDonald deixar a criatividade dele fluir. Eu achei muito interessante também eu ter trazido o Kyle Hamilton, mas porque, assim, eu não pensava que a gente ia pegar um safety. Porque, tanto que nos episódios que tava eu, o Gelli, o Chiodini, o Felipe, em nenhum momento a gente colocou safety porque não era exatamente uma necessidade, né? Mas
eu acredito muito que a escolha do Eagles, e não só do Eagles com o Jordan Davis, mas todas as escolhas anteriores fez com que o Ravens tomasse essa decisão de que, não, vamos pegar o melhor talento disponível, não simplesmente pensar em colocar alguém para preencher a necessidade que a gente está tendo em pass rush ou linha ofensiva, alguma coisa nesse sentido. Porque, realmente, é que nem o De Costa comentou, nunca em 1 milhão de mundos queria pensar que o Hamilton ia estar disponível na 14. Então, eu acho que eles não estavam pensando muito nisso, tanto por conta do que ele poderia trazer, do talento dele, quanto na posição mesmo. E eu achei muito interessante terem buscado esse pensamento mesmo, de não, vamos pegar qualquer pessoa, assim, para colocar nossa necessidade, já preencher ela, mas eles pensaram realmente em pegar alguém que vai dar um bom upgrade, assim mesmo, na defesa do Ravens. Eu acho que vai ser uma baita defesa por uns bons anos, com Marcus Williams e com Kyle Hamilton. Independente de se acredito que o Peters ainda vai renovar um pouco, dependendo do dinheiro, mas assim, eu acho que vai ser uma boa defesa por um bom tempo para enfrentar uma AFC que é, como vocês comentaram, uma AFC que tá muito, o ataque tá sendo cada vez mais forte, mais imponente, então precisa de ter uma defesa aérea que seja muito boa contra os passes. Então acho que isso foi uma boa jogada do De Costa e de toda a equipe que tá junto pensando nisso, né? Acrescentando um pouquinho, existe, né, um consenso entre diversos veículos de mídia, né, que fazem rankings, e existe um analista, o Arif Hassan, que trabalha no The Athletic, que há anos ele compila esses vários boards e transforma isso numa big board consensual, né, nesse ranking consensual de 300 jogadores de cada classe. E esse ranking sempre tende a desempenhar, em termos de acertar, o desempenho dos prospectos de forma semelhante ao que a NFL faz, né? Tem um desempenho parecido. Então, ele é um recurso muito valioso para se observar. E aí, se a gente olha esse board consensual, o Kyle Hamilton era o jogador número 4, no geral, e o Ravens pegou ele com a escolha 14. Então, assim, obviamente teve um pouco da questão do combine dele, que ele não correu tão bem, teve a questão da posição dele não ser tão valiosa, mas dá para entender aí que o Ravens conseguiu um ótimo valor e um dos melhores jogadores dessa classe. E sem jogar pressão, mas ele foi escolhido 10 posições acima, por exemplo, do Ed Reed. O Ed Reed foi a escolha 24 da classe dele na época. Então, é um jogador que tende a vir como um prospecto que vai... O De Costa falou muito disso em outros momentos do draft, não propriamente sobre o Kyle Hamilton, mas é um jogador que tende a estabelecer aquela posição por 10, 15 anos, talvez. Assim como fez o Ed Reed, mais ou menos, e outros jogadores históricos da franquia. A ideia é que o Hamilton faça isso. Agora tá nas mãos dele, óbvio, né? Depende muito de como ele vai se desenvolver, evoluir. Ele tem que evoluir, obviamente, mas o potencial tá todo ali. A gente vê, observando ele, você vê que ele tem um potencial de ser um jogador top da posição dele e mudar muito a cara dessa defesa. Eu tava vendo uma matéria, eu não vou lembrar agora de onde eu odeio não dar crédito, mas enfim, falando sobre a mudança no valor da posição de safety nos últimos anos, que ela é uma posição muito desvalorizada recentemente, mas a matéria mostra com estatísticas e dados que quem tem um bom safety, quem tem um safety top na NFL, tem uma boa defesa, e que isso está aumentando o valor da posição, e que o Kyle Hamilton poderia ser uma chave de mudança para isso. Foi essa matéria de antes do draft, inclusive. Poderia ser uma chave de mudança para a defesa que escolhesse ele. Agora a gente tem ele e o Marcus Williams, então tem tudo para ser uma secundária muito forte. Falando um pouquinho em termos de encaixe, eu imagino que o Marcus Williams é um cara que vai jogar mais como free safety, jogando como single high às vezes, ou dividindo essa função numa cobertura de 2 safeties no fundo do campo. Imagino que ele não vai ter muita responsabilidade descendo pro box, ele é um cara que é um pouco menos versátil nesse sentido, apesar de fazer uma função mais valiosa, enquanto o Kyle Hamilton é um cara que pode girar por toda a formação, pode jogar dentro do box, pode jogar como nickel corner, pode jogar no slot, pode jogar como single high, dividindo a cobertura no fundo do campo. Ele pode fazer qualquer função ali que você precisa.
E aí a gente tem o Chuck Clark, que esse é um que a gente já tem mais noção do que a gente espera, né, dentro da rotação da franquia, que ele vai jogar um pouco mais perto do box, é um cara que tem uma boa presença física, é um jogador inteligente, que costuma, né, fazer boas leituras. Então, ele é um cara que também pode jogar no fundo do campo, desde que ele esteja dividindo a cobertura. Ele não é um cara que você quer que fique no topo da defesa num single high. Então, assim, com isso a gente consegue ver as possibilidades que o McDonald tem para rotacionar esse grupo. Ele pode alinhar, por exemplo, com 3 safeties em campo, e aí, durante a jogada, ele pode subir o Hamilton pro box e descer o Chuck Clark para cobrir uma das zonas no fundo do campo. Ele pode fazer o inverso, ele pode descer os dois para mais perto do box, inclusive, e um deles cobrindo o slot, por exemplo, e talvez o Marcus Williams rotacionando para fazer uma cobertura de single high, né, nesse tipo de situação. Então dá para trazer muito elemento de manipulação, elemento para atrapalhar a leitura de um quarterback, a leitura de um ataque, prejudicar, né, todo esse raciocínio que os ataques têm que fazer em relação ao alinhamento da defesa. E, Gélia, eu queria a sua opinião também é da Manu, claro, sobre a questão do ponto eletrônico. Será que continua com o Chuck Clark ou será que a gente vai ver uma mudança? Porque com o Hamilton e o Marcus Williams, talvez o Clark não fique em campo todos os snaps. E se ele não vai ficar em campo todos os snaps, a tendência é que ele não tenha o ponto eletrônico no capacete. Mas eu fico sem saber quem poderia assumir essa função. O Josh Bynes também não fica em campo todos os snaps. O Quinn, mesmo se ele ficar, ele não fica normalmente, mesmo se ele ficar, ele não deu demonstrações de que tem a capacidade de fazer isso no momento. Do que a gente viu até agora dele, ele não tem essa capacidade. Então eu tô nessa dúvida. Não sei se o McDonald vai tentar rodar o Clark por várias funções para manter ele em campo o tempo todo com o ponto eletrônico, ou se isso pode mudar de mundo. A minha resposta para essa pergunta é: eu não tenho a menor ideia. Não consigo dar um palpite para isso por enquanto, tá? Eu acho que não é uma pergunta que tem uma resposta fácil. Se a gente for pensar um jogador que vai estar em campo praticamente todos os snaps, eu imagino que seja uma não confortável, que seja uma... Ele provavelmente sim, Mas são jogadores que ficam muito nas pontas da formação, então não estão posicionados da forma ideal dentro do campo, né? Geograficamente, dentro do campo, de forma favorável a exercer esse tipo de função. Então isso passa a complicar um pouco a situação. Eu diria que o Marcus Williams é um jogador que a tendência dele é ser um cara que vai participar de muitos mais snaps, é um cara que tem uma função mais importante do que a do Chuck Clark, mas eu acho que vai ser pensado sim um papel para o Chuck Clark estar em campo com frequência. Se isso não acontecer, e até existem rumores de que ele pode ser trocado, né, nesses próximos dias, não sei qual seria a segunda opção, certamente não seria alguém da linha defensiva, eu não sei se poderia se pensar em uma possibilidade de terem 2 jogadores fazendo essa função, mas aí também teria todo o receio de algum deles acabar estando fora de campo em algum snap. A chance de alguém na troca ou não pegar o capacete com o ponto e dar uma merda é colossal, né? Se fazer isso. Então... Sim. Confesso que essa é uma das maiores dúvidas que todo esse processo gera e que a gente vai ter ainda daqui pra frente. Eu não acho que é viável dar uma resposta firme sobre isso enquanto a gente não tiver nenhuma declaração do Mike McDonald ou do John Harbaugh sobre essa questão, ou então Então, se a gente tiver alguma informação mais concreta, por exemplo, de algum setorista ou de algum jogador que dê alguma declaração nesse sentido. E aí a gente vai aguardando, esperando informações que devem aparecer conforme os períodos de treinamento forem se prolongando, se desenvolvendo. Passamos a régua, então, em Kyle Hamilton. Então, agora fique com a análise de David Chiodini sobre o jogador. Olá, David Chiodini falando. Kyle Hamilton, o que falar sobre Kyle Hamilton? Um jogador espetacular, né? Um jogador que era o número 2 da nossa Bird on the Clock, um jogador que chama atenção há bastante tempo, tem um alcance muito longo, né? Um alcance, um range para cobrir grandes espaços do campo, um jogador muito instintivo, reage muito rápido à jogada, tem ball skills, tem uma boa capacidade de produzir cobrindo mano a mano, pode ser usado ali como rover, pode ser usado como single high, pode ser usado em coberturas com 2 do campo, pode transitar por diversos lugares.
um excelente valor. Só ele e o Kayvon Thibodeau tinham nota acima de 8 com a gente nesse draft, então não tem muito o que pensar aqui sobre essa escolha, a não ser que ela é sensacional. Se tem alguma coisa que fica de dúvidas é a velocidade final, não é espetacular, mas também não chega a ser um jogador ruim, é um jogador de muita explosão, né? Espaço curto, ele explode muito rápido, e alguns tackles perdidos, até por ser um jogador um pouco mais alto, o encaixe às vezes não é tão bom. Mas uma escolha espetacular na 14, ainda mais sem se mover. Ainda no primeiro round, antes da gente prosseguir com os prospectos, vamos falar da bagunça que aconteceu durante o primeiro round. Fomos surpreendidos pela troca de Marquise Hollywood Brown para o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals cedeu uma escolha de primeira rodada e a escolha é 130, se eu não me engano, né? Não, o Ravens mandou a escolha 101, se eu não me engano. 100. Não, foi a 100. Foi a escolha de terceira rodada compensatória lá do David Cullen. Isso, entendi. Mandamos o Marquise Brown pro Arizona Cardinals e agora o Baltimore Ravens abre, nesse momento, uma nova necessidade. Tem vídeo rápido falando um pouquinho disso, tem texto na Casa do Povo também falando opinião sobre Marquise Brown, mas eu jogo para você, já a respeito dessa troca, o que podemos esperar para o futuro. Cara, era um grupo que a gente entrava para essa temporada de certa forma otimista, por ser um grupo que se complementava, um grupo muito jovem, com alguma promessa, com química em ascensão, com o quarterback. Perdeu o seu ativo mais provável, né? O Hollywood Brown, sem dúvida alguma, era o jogador que mais tinha experiência da NFL, isso, obviamente, quantidade de temporadas. Era o jogador com maior química com o Lamar, um cara que teve uma parcela muito grande dos targets, né, da última temporada. Sempre tiveram uma química muito grande, sempre foi um excelente alvo em profundidade. Em que pese o fato das mãos serem consistentes, dele não ser um jogador de elite, o Hollywood Brown, eu acho que é inegável que ele é um bom jogador. E perder um bom jogador numa posição que o time não tem tanta profundidade de alto nível, que cada vez mais é importante você ter alguma rotação qualificada, é um pouquinho preocupante, mas eu acho que o DeCosta fez um bom trabalho de conseguir um bom retorno na troca, e 2, manter essa troca meio que um segredo, né? Eu acho que eu confesso que eu fiquei até surpreso, né, com as entrevistas pós-draft, né, depois do primeiro dia, quando o DeCosta estava comentando a situação da troca, que o Hollywood tinha pedido essa troca durante a off-season, que ela já estava negociada e fechada na terça-feira antes do draft, né, e até por isso o Hollywood estava lá na festa de draft do Cardinals. Eu, assim, confesso que não esperava que uma notícia dessa, bombástica, envolvendo uma troca de uma primeira rodada, um jogador importante do time, ser fechada com alguma antecedência e só vazar no momento do draft. Então, achei impressionante desse ponto de vista, e eu aplaudo até o profissionalismo do Hollywood Brown nesse sentido. Ele foi um cara que simplesmente chegou, foi para a diretoria, expressou a insatisfação dele, falou que não estava feliz ali, a diretoria fez o possível, ele não fez nenhum drama para o público, né, em geral. Então tudo isso aconteceu de forma silenciosa. Por mais que a gente soubesse, né, que ele estava insatisfeito, que ele não gostava do ataque, não gostava do esquema do Greg Roman, a gente sabe que ele não... Assim, também é fato de que ele não teve nenhuma manifestação pública escandalosa, não é o caso do Deebo Samuel da vida, né, que tá todo mundo aí sabendo há 2 semanas que ele quer ser trocado e que não aceita voltar sob hipótese alguma. Então ele ajudou o Ravens a preservar alguma parte do valor dele, né, nessa negociação, coisa que o Samuel acabou prejudicando um pouco. 49ers, por exemplo. Então, assim, abre-se um buraco claríssimo na posição que o Ravens tem que preencher, aparentemente isso vai ser feito, imagino, durante a free agency, mas eu acredito que também a profundidade da posição está ali baseado nos drafts passados, né? Tirando esse ano, os outros 3 drafts que o DeCosta fez, ele selecionou 2 wide receivers por draft. Então aí já dá obviamente, os 2 do primeiro draft lá, nem estão mais no time, né, mas faz parte, né, do processo. Mas, assim, ele se planejou para ter um grupo jovem, preparado,
Então, é esperar para ver. A gente espera um salto de produção, de qualidade do Rashad Bateman, e a gente acredita que o Prochet e o Duvernay podem fazer um bom papel como peças complementares. Então, para mim, nesse momento, falta um wide receiver 2, um cara que, em teoria, vai fazer rotas mais curtas, um cara que talvez seja um pouco mais físico do que o Bateman, para ser um ponto de vista um pouco mais complementar. E aí, nesse sentido, tem que se buscar um jogador veterano e alguém que possa chegar e assumir uma carga relevante de snaps, né? Então, pode ser um cara, tipo, por exemplo, um Jarvis Landry. Né? Não estou falando que tem que ser, só dando uma ideia do padrão de jogador que eu sou querendo. Manu, desculpa eu te chamar, porque normalmente a gente já falou isso bastante vezes, talvez eu esteja até sendo repetitivo demais e trazendo você para isso, mas o Hollywood Brown saindo do jeito que ele declarou, né, se mostrando insatisfeito com o jeito que ele estava sendo aproveitado dentro do Baltimore Ravens, isso traz de novo toda aquela carga de será que o Greg Roman está fazendo um bom trabalho e tudo mais, e dessa vez a gente vai ter um elenco mais preparado, a gente está mantendo um elenco de wide receivers, claro, tem essa coisa do Hollywood Brown, deve vir um wide receiver 2 veterano, eu duvido muito que Prochet e Duvernay consigam disputar por essa vaga, mas você acha agora que com um elenco um pouco mais coeso, que já está ali um pouco mais entrosado, e com a vida de um possível veterano, a gente pode ver mais um passo de evolução desse ataque aéreo dentro do Baltimore Ravens? Lembrando que o DeCosta quis trazer um wide receiver no draft, infelizmente não conseguiu, Pittsburgh acabou frustrando um pouco os planos do DeCosta para esse draft. Assim, eu vi muita gente, inclusive, comentando depois que... Acho que foi depois do draft, ou foi logo depois da troca, de que o Ravens ia querer buscar muito aquele ataque de 2019 que foi basicamente corrida e alguns passes, né? Eu, honestamente, acho que não vai ser tão assim. Eu acho que o Ravens conseguiu crescer bastante, assim, em termos de jogo aéreo mesmo. E eu acho que não ia pegar muito bem agora, perder todo esse trabalho que foi feito com o jogo aéreo pra simplesmente, não, vamos voltar aquilo porque aquilo deu certo uma vez. Não acho que isso vai ser uma coisa muito legal de se fazer. Então, eu acredito que o Roman vai tentar fazer um balanço, né, de buscar trazer corridas na mesma proporção que ele vai trazer rotas para jogo aéreo e rotas. Daí eu não sei como é que ele vai planejar o jogo, mas assim, eu espero que seja um jogo um pouco menos longe as rotas, né, umas rotas um pouco mais perto para poder deixar o jogo o ataque cada vez mais tempo em campo. Pelo menos eu gosto bastante de jogo assim, né? E eu acredito que o elenco do Ravens em wide receivers conseguiria trazer bastante esse formato de rotas curtas e que vai deixar o ataque bastante em campo. Eu acho que, tirando o Hollywood Brown, eu acho que não tem muito essa necessidade de ficar lançando a bola muito pra longe. O Bateman, ele faz bastante isso? Faz. Mas ele mostrou bastante que ele consegue trazer aqueles 7, acho que foram uma sequência de 7 passes que ele recebeu e foi 7 first downs. Então, assim, ele mostra que ele consegue ir criando o jogo bastante. Não precisa simplesmente vamos lançar Hail Mary toda hora, né? Então, assim, a minha esperança é de que o Ravens não vai trazer agora, né, um wide receiver. Eu acho que vai fazer a mesma coisa que faz em vários casos, de que vai estar conversando com alguns jogadores para deixar tudo meio no esquema para depois, eventualmente, já dar a cartada, mas vai esperar um pouco, ver como é que tá acontecendo, ver como é que vai se dar training camp, pré-temporada e até 1 ou 2 jogos do início da temporada para poder ver se realmente vai precisar de um recebedor. Eu acredito que vai precisar, mas não com tanta necessidade quanto era visto, por exemplo, na temporada passada, na off-season passada, que a gente via que estava precisando de um wide receiver veterano, estava precisando de talvez um calouro, e daí veio o Watkins e veio o Bateman, né? Nesse momento, eu acho que essa necessidade, a gente vê a necessidade para poder complementar, mas eu
acredito muito no elenco que a gente tem, que a gente pode fazer bastante coisa com isso, né? Não vai ser eu acredito que o Roman não vai querer jogar tudo por água abaixo, né? Como eu estava comentando, de vir jogar o jogo aéreo tudo no lixo, assim, tudo que tentou evoluir, pelo menos no ano passado. Mas agora com volta de J.K. Dobbins, de Gus Edwards e companhia, eu acho que vão querer voltar a fazer bastante o jogo corrido, isso não tem dúvidas. Mas, assim, eu acho que vai se encontrar um balanço, ou pelo menos a minha esperança é de que vai se encontrar um balanço entre as duas coisas, né? E espero que consiga fazer dessa forma, de um ataque que fique cada vez mais tempo em campo. Eu acho que o próprio draft dá sinais de que talvez o Ravens queira usar com alguma boa frequência o que não conseguiu fazer nas últimas 2 temporadas, aquelas formações um pouco mais pesadas, com 2, às vezes 3 tight ends em campo, ou com 2 tight ends e o Pat Ricard e tal, que é aquela formação que te dá a imprevisibilidade, mostra pro adversário que você quer correr com a bola e consegue usar essa imprevisibilidade ao seu favor. Mas também, mesmo em 2019, foi tipo 5% dos snaps, não é uma coisa absurda, né? Então, creio que precisa, sim, de um outro wide receiver experiente e tal. Eu vejo muito falar em Jarvis Landry. Eu não acho que as características que a gente precisa sejam as características do Landry. Não que ele seja mau jogador, eu gosto do jogador. Mas depois de perder o Hollywood Brown, sabendo que o Ravens queria o Calvin Austin, que é um cara com características bem parecidas com a do Hollywood, eu imagino que o time vai buscar um cara velocista, daquele que estica campo pra ajudar nesse sentido. E aí, talvez um T.Y. Hilton, que tá desempregado, eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Eu não contaria com o Landry, não. Mas sim, não vou entrar muito em detalhes, já falamos bastante sobre a troca do Hollywood Brown, que seja feliz lá em Arizona e que a gente seja feliz com a escolha que a gente fez, graças a ele, Tyler Linderbaum. Pois é, né? Já que estamos falando no ataque, a escolha do Hollywood Brown nos rendeu a pick 23 no draft. O Baltimore Ravens ainda troca com o Buffalo Bills e desce mais 2 posições para, na pick 25, Tyler Linderbaum, center de Iowa. Vai abandonar aquele uniforme feio, horroroso, ridículo de Iowa, aquele preto e amarelo feio, para vir vestir roxo no Baltimore Ravens. Com a saída do Bozeman, é um movimento muito interessante. O Tyler Linderbaum é um cara assim, que é dito o melhor center dessa classe, e provavelmente o melhor center em muito tempo dessa classe. E ainda contigo, Manu, a gente tá vendo aí uma linha ofensiva que aos poucos vai criando ali uma característica. Durante 2 anos vimos desenvolvendo uma linha, mas houve muito improviso por conta de lesões, saída de jogador e tudo mais. O Tyler Linderbaum ainda é um cara que precisa de ajuste, porque pro esquema do Baltimore Ravens ele ainda não é um cara que padrão de excelência, né? Que é esses bloqueios em gap. Mas ainda assim, se tem um time que pode preparar um cara para ser um baita center e formar uma linha ofensiva competitiva e moldar o Linderbaum para o molde de jogo que precisa, é o Baltimore Ravens, né? Com certeza, eu acho que o Ravens perdeu um pouco de excelência assim, em linha ofensiva, mais por conta de questões do que por conta de talento nessas últimas temporadas. Então, mais especificamente na última temporada. Então, assim, eu acho que é um bom caminho, tanto que antes mesmo do draft acontecer, se colocava bastante do Ravens pegando o Linderbaum, porque ele é um bom jogador no Ravens, né? Seria um bom jogador no Ravens. Eu acho que eles mesmos, o De Costa mesmo comentou que talvez não exatamente no primeiro jogo ele vai começar como center, ele ainda vai ter algumas rotações com o McCarry, mas já é um cara pronto para ser o center do Ravens e é um cara muito inteligente, né? Eu acho que ele vai elevar bastante a proteção pro Lamar Jackson e que, assim, acredito que vai ser um cara que... Eu não sei se ele tem bastante lesão no histórico, mas eu acredito que ele vai ser um cara bem durável, assim. E está se montando uma fortaleza ao redor do Lamar. Eu acho que isso é muito bom também. E aí, o bom é que as características do
do Linderbaum casam bastante com o que a gente costuma precisar na OL e serve para estabilizar também o setor. Por mais que o Bozeman tenha feito uma boa temporada, o Linderbaum como prospecto era consideravelmente melhor do que o Bozeman, consideravelmente, mas de fato o Bozeman já tinha se consolidado, já tinha alguma interação com o Lamar, mas acho que ele pode ser crucial para o desenvolvimento desse ataque, principalmente um problema que a gente vem tendo nas últimas temporadas, que é ajudar o Lamar na identificação de blitz, em correção de proteção, e que era um fator muito importante que a gente não via acontecendo nas últimas temporadas, e por isso a gente estava tomando aquela quantidade de cover zero e sofrendo muitas pressões em blitz também por conta da linha ofensiva. Também era culpa do Bozeman isso. Então, o Linderbaum é um jogador muito inteligente e acredito que ele vai ajudar muito essa linha ofensiva. Se a gente conseguir estabilizar aquele centro da linha ofensiva, a gente tá falando de ter o Ben Cleveland na segunda temporada, ele já mostrou coisas boas na primeira, imagino que com uma pré-temporada completa e fisicamente mais forte nessa temporada, ele vai se consolidar como left guard, e aí você tem o Linderbaum no meio, o McCarry, que é um cara versátil, ele pode entrar em qualquer posição, do lado direito muito forte com o Zeitler e o Morgan Moses, que é um cara experiente, você ainda tem o Falali para se desenvolver ali, que a gente vai falar mais pra frente, e se tudo der certo, a gente espera que sim, o Ronnie Stanley voltando de lesão passa a ser uma linha ofensiva de um nível bem acima do que era na última temporada, e que foi o grande problema desse ataque, né? Então a gente torce para que o Linderbaum se encaixe bem e que essa linha ofensiva consiga trazer o que a gente precisa para esse ataque mudar de patamar. Eu diria que a maior dúvida sobre a linha ofensiva como um todo é o que pensam, qual é o plano do mecânico. Não tenho a menor ideia. Essa é a pergunta que eu mais quero ver a resposta. Eu imagino que ele vai ser um reserva versátil, cara. Não consigo... A não ser que ele vire left tackle, mas ele nunca jogou na posição... Left guard, quer dizer, desculpa. Ele nunca jogou na posição, né? Ele nunca tinha jogado de right tackle até jogar de right tackle. Mas ele jogava no lado direito. Ele nunca jogou do lado esquerdo da linha. Esse é um ponto. Você tá querendo impor limitações num homem que não tem limite. Caraca, essa foi profunda, hein? Essa filosofia foi profunda. Pura, o homem é um filósofo, você tá pensando aqui. Depois disso, vamos até parar por aqui e eu vou chamar o Felipe Vieira pra poder falar sobre Tyler Linderbaum, porque assim, não dá. Vai, Felipe, é com você. O Tyler Linderbaum é um center que por muito tempo era visto ali como um jogador de top 10. Muito tempo no processo ele foi visto como um jogador top 10. Aí começou a dar uma quedinha por ser um center. E aí quando chegou no combine e teve as suas medidas, né, acabou caindo mais. Porque a envergadura dele é realmente bem abaixo do ideal. Então tem braços curtos, mas ele compensa em todos os outros pontos. É um jogador muito inteligente, né? E tem uma excelente ancoragem, muito bem no jogo terrestre, especialmente em bloqueios por zona. Então ele tem o atleticismo, ele tem a inteligência, que é fundamental para um center, né? E de certa forma ali foi uma boa escolha dos Ravens. Muita gente acabou esquecendo o Linderbaum durante o processo, mas valeu bastante a pena. É isso, acabou o primeiro dia pro Baltimore Ravens. Vamos então pro dia 2, na segunda rodada, escolha 45, para todo mundo que ficou falando aí que segunda rodada pro Baltimore Ravens não dá certo, bate na madeira 3 vezes. O Baltimore Ravens drafta o edge rusher David Ojabo, de Michigan. Talvez, a minha escolha favorita, porque, assim, o Ojabo, ele tá certo, ele vai demorar para entrar no time por conta da lesão dele. Especula-se de que talvez possa vir mais cedo, entrar no jogo mais cedo, que a lesão possa se recuperar mais rápido, mas é um cara que já está acostumado com a nova defesa que o Mike McDonald vem implementar no Baltimore Ravens. Então o Ojabo já entrando nesse esquema, já conhecendo o que o McDonald é capaz de fazer. A médio e longo prazo, Gelli, talvez eu acho que é o jogador que me desperte mais perspectiva. Esse cara, a partir do momento que entrar, pra mim já é um upgrade direto. O que você acha? Eu concordo totalmente, é uma das escolhas que mais me empolga nessa classe. Eu diria que ele é um jogador que vai ter um impacto muito positivo para o time ao longo da carreira dele. Só tem o único porém que a gente pode botar nessa escolha, é que ele não preenche uma necessidade imediata que o Ravens tinha de um pass rusher de impacto desde o dia 1 da temporada, né? Então, com o Bowser voltando de lesão, ele provavelmente não vai jogar o começo da temporada.
O Ojabo, obviamente, não vai jogar o começo da temporada também. Talvez ele volte só mais lá pro fim dela. Aí, então a gente está, nesse instante do tempo, a gente está contando com Dalen Hayes e Jalen Ferguson jogando snaps significativos, né, na defesa. E isso é um ponto perigosíssimo. Então, se eu tiver que botar um porém nessa escolha, é esse. Mas, pensando de um lado positivo, o Ojabo era um cara que era cotado para a escolha 14 antes da lesão. Dalen Hayes? É isso mesmo? E Jalen Ferguson. Mas aí não dá. Tem como defender. Não dá nem pra fazer piada nesse caso. Complicado. Tá tentando cravar um novo Chuck Clark. Não, porque o Dalen Hayes, ele é torcedor do Baltimore Ravens, então eu espero que ele dê o sangue, então. Não, assim, de verdade mesmo, tá? Falando sério. Eu acho que o Dalen Hayes pode ser um jogador útil, tá? Só que eu não quero que ele seja um titular do pass rush, obviamente. Eu sei que você também não, né? Você que é piada. Óbvio. Mas, pensando na semana 1, cara, o Ravens precisa urgentemente buscar um pass rusher no mercado. Seja via troca, seja via free agents. Não dá pra ir com o grupo que tá lá disponível atualmente. E aí o Ojabo entra como uma possibilidade, como se você tivesse um jogador de altíssimo potencial pensando em 2023. Pelas características do jogo dele, ele é um jogador de muito valor nesse sentido. Tem toda a narrativa dele estar se reencontrando com o Odaf Howe, né, que eles jogaram juntos no high school. E assim, do ponto de vista positivo para a transição dele, é que se ele tivesse indo para outro time, ele teria a recuperação da lesão e teria que se familiarizar com um novo time da NFL. Indo pro Ravens, ele é o único jogador do time inteiro, da defesa inteira, né, no caso, que sabe o playbook já. É o único cara que tem noção já de quais são as jogadas que vão ser chamadas nessa temporada. Então ele tem essa vantagem, né? Obviamente quando chegar setembro todo mundo já vai ter vantagem em relação a ele, mas nesse momento ele pode se agarrar a esse fator como algo positivo para mentalizar e focar na recuperação dele. O playbook ele já tem uma noção, é menos tempo que ele tem que gastar, entre aspas, memorizando a jogada e mais tempo para focar em atacar essa recuperação. Vale ressaltar que a estimativa do Ian Rapoport, segundo as fontes dele, obviamente, porque ele não é médico, é de que o Diabo tenha condições de voltar em meados de outubro. E a gente está falando de meados de outubro, é segundo mês da temporada. Então, digamos que ele deve começar a temporada na PUP List, ou seja, ele já perde automaticamente 6 semanas da temporada, foi o que aconteceu, se eu não me engano, com o Rashad Bateman na temporada passada. E daí ele deve voltar a treinar e tudo mais. Ele só deve, se tiver, obviamente, a gente tá estimando uma coisa que ainda é muito distante, de uma lesão muito difícil de se recuperar. Se tiver alguma participação relevante nessa temporada, vai ser na reta final, em termos de snaps mesmo. Porque contando que ele deve voltar se tudo der certo, ele vai voltar ao elenco no meio de outubro, considerando que ele é um calouro, que nunca jogou em nível de NFL, ele vai ter que recuperar tudo que ele perdeu ao longo dessa semana, para aí sim conseguir se ambientar. A gente pode comparar mais ou menos exatamente o que aconteceu com o Bateman na temporada passada. A lesão dele não era tão grave, então ele exigia uma recuperação bem mais tranquila, mas só você olhar quantos jogos ele levou para começar a pegar a química com o time, se adaptar e tudo mais. Ele só foi começar a ser realmente relevante lá pro final da temporada já. Então, eu imagino que o Diabo vai ser alguma coisa nesse sentido. Ele vai ser uma peça que a gente pode esperar alguma coisa realmente ali mais para dezembro, se tudo der certo. Se ele jogar essa temporada, obviamente. A gente tá contando com isso. Mas eu concordo, é preciso trazer algum veterano, e eu imagino que o Ravens queira trazer o Justin Wilson de volta. Isso é uma coisa que parece que de botaram usaram uma cláusula lá que ninguém usa para meio que forçar a diminuir o mercado do jogador e tal, e ver se consegue manter ele no elenco. Imagino que o Ravens queira manter o Wilson no elenco, porque é um veterano, vai ajudar a desenvolver os jogadores jovens que tem na posição e consolidar também a posição é importante demais. Inclusive, se você perdeu a live que fizemos ontem do Highlight, falamos sobre essa tender do Justin Wilson. Manu, considerações? Acho que foi falado bastante coisas, porque o Diabo mesmo,
É tudo isso. Ele é um cara muito atlético. Eu tinha bastante crush, assim, nele, draft crush, assim, de querer ele no Ravens. Depois que comentaram que ele jogou com o Odaf, eu comecei a procurar sobre ele e eu achei bem interessante. A minha preocupação, na verdade, era só que ele começou como titular, acho que foi na metade da temporada, uma coisa assim. E era só, tipo, um receio de, vai que ele não tá muito acostumado com isso e tal. Mas, assim, pra segunda rodada foi um valor muito bom. É uma pena que ele tenha se machucado e por isso que ele caiu pra segunda rodada, mas acredito que logo ele estará na NFL. E é só um comentário do Danny Hayes que eu senti muita dó dele, porque acho que ele jogou. Foi o primeiro jogo que ele foi jogar e ele se machucou nesse primeiro jogo. Ele jogou então, 4 snaps. 4. Nossa, tipo, coitado, assim. Então não tem muito que a gente saber também. Ele se machucou na pré-temporada, ele voltou da lesão, aí ele entrou, jogou 4 snaps e se machucou de novo. E você confia que ele vai continuar? Impossível confiar. Impossível saber. Projetar qualquer coisa dele é impossível nesse momento, assim. Não consigo ver nada dele. Eu, no lugar dele, eu começaria a jogar com uma folha de arruda dentro do meião, tá? Só pra na verdade, o Ravens em si tem que ir jogando assim umas arruda, passando uma salva, porque o tanto de olho gordo que estão fazendo depois desse draft, meu amigo, tem que passar uma salva, tem que passar alguma coisa, porque tá um monte de olho gordo, eu não tô gostando muito disso. E considerando o histórico da franquia, né, é importante, porque na última temporada o negócio foi terrível. Bate na madeira 3 vezes, é isso. Bom, então agora eu passo a bola, mais uma vez, para Felipe Vieira para falar sobre a análise técnica de David Ojabo. Eu tenho que acostumar ainda com essa pronúncia, porque eu ainda falo do jeito antigo. Em relação ao David Ojabo, é um jogador que era visto como primeira rodada, provavelmente top 15, mas aí teve uma lesão muito grave no seu Pro Day, né? E aí fez com que ele caísse ali no top 45, né? Na escolha 45. Era mais ou menos onde se esperava que ele fosse sair mesmo. Mas é um jogador com um atleticismo muito, muito bom. A explosão dele é ótima, tem um ótimo bend também. Tem alguns probleminhas ali a resolver no seu leverage, né, na sua ancoragem contra o jogo dele. Mas é um talento top 15. É como se os Ravens tivessem usado uma segunda rodada, usado a escolha 45 desse ano para comprar uma escolha top 15 de 2023. Basicamente, David Ojabo é isso, porque ele não joga essa temporada, mas ano que vem vai retornar esse investimento aí dos Ravens com tranquilidade. Ainda no segundo dia, escolha 76, agora no terceiro round, o Baltimore Ravens drafta Travis Jones, defensive tackle de Connecticut. Falávamos muito, Giba, a respeito da renovação desse miolo de linha defensiva, né? A gente tá vendo o Calais Campbell aí muito velho, Derek Wolfe não sabe se joga ou não joga, Madabuik e Broderick Washington ainda estão se acostumando, entrando aqui e ali, tentando mostrar algum trabalho. Então é bom ver que pelo menos o time se movimentou e conseguiu trazer alguma peça aí para rotacionar e dar um descanso para essa galera toda, né? Pois é, a gente falou, com os movimentos da Free Agency diminuiu aquela necessidade escandalosa de reforço na linha defensiva, porque a gente trouxe o Calais Campbell de volta, a gente trouxe o Michael Pierce de volta, entre aspas, né? Ele tinha saído e voltou, mas enfim. Então já não era aquela necessidade desesperadora de antes, mas ainda assim a gente precisava de juventude, de rotação e principalmente de talento, né? A gente tá falando de um Broderick Washington que nunca fez nada muito relevante na franquia ao longo dos anos que ele teve uma participação aqui outra ali. Você não é um cara que você lembra de grandes jogadas ou lembra de um período em que ele conseguiu se consolidar como titular. Ele sempre foi um jogador de rotação, creio que vai ser isso a carreira inteira. O Madabuik, ele já mostrou coisas boas, já conseguiu se provar como um titular. Ele é principalmente um jogador de rotação, mas na última temporada, por exemplo, ele jogou quase toda como titular, porque o Derek Wolfe se machucou e não jogou. Então, a gente tem possibilidades de ter uma renovação, de ter fôlego na linha defensiva, o que é importante nesse momento. O Travis Jones é um jogador que ele não tem tanta versatilidade, ele é um cara muito mais de interior, aquele defensive tackle que é quase vai ser provavelmente um nose tackle, que é mais ou menos o que o Michael Pierce vai fazer.
nesse momento. Então ele chega para dar fôlego nessa temporada especificamente. Acho que ser desenvolvido para sim, no futuro, ser um titular na posição. É um jogador com potencial alto, ele precisa melhorar um pouco o impacto dele no pass rush. Eu acho que é o principal ponto, que era uma coisa que a gente queria ver, que o Brandon Williams sempre foi insignificante nesse sentido. O Pierce é um pouco melhor, mas não chega a ser um fenômeno também. E eu acho que o Travis Jones tem potencial para isso, mas ele precisa melhorar bastante. Não tô dizendo que ele vai ser um Aaron Donald da vida, mas se ele tiver, principalmente na formação que a gente joga, né? A gente joga com três homens de interior de linha defensiva. Se ele tiver algum impacto por dentro, já vai ajudar demais. E acho que isso é importante para melhorar muito o nosso pass rush, porque com o Brandon Williams esse impacto não existia, e o Calais Campbell chegou para isso, também teve uma participação interessante, mas acho que o tackle ter essa capacidade de impactar, de atrapalhar o QB, de às vezes forçar ele para fora para que o pass rush finalize o trabalho, tudo isso eu acho que o Travis Jones tem esse potencial, mas ele ainda precisa desenvolver melhor as ferramentas de pass rush dele. Mas é um jogador de rotação que rejuvenesce bastante a nossa linha defensiva e vai ajudar bastante, eu espero. Jogo aí pra vocês, Manuela Cardoso, João Gabriel Gelli, quanto tempo vocês acham que Derek Wolfe dura? Falo da saúde dele pra essa temporada, né? Porque de alguma forma a gente vai precisar contar com ele. Primeiro tem que saber se ele vai voltar, né? Porque ainda tem tá isso. Complicado. Mas acho que não dura, não. Acho que com o Travis Jones, eu não sei se ele vai trazer um impacto imediato, né, pro Ravens. E também pensar que eu não faço ideia de como que vai ser essa defesa contra o jogo corrido, porque era uma força bem grande, assim, com o Calais, o Brandon Williams e o Derek Wolfe, e agora provavelmente não vai renovar mesmo com o Brandon Williams, a numeração mesmo já diz isso. Derek Wolfe a gente não sabe quando que volta, então você tem praticamente o Calais Campbell daquela época que estava com uma defesa muito forte contra a corrida. No ano passado também era forte, mas assim, eu acho que em comparação, ainda assim, tinha o Brandon Williams, sabe? Então, assim, em comparação ao que tinha, mudou bastante. Eu não sei muito bem o que vai acontecer com a defesa pro jogo corrido e como que esses jogadores novos vão ajudar, né? Então, acho que isso é uma coisa que tá bastante na minha cabeça, assim, como é que a gente vai conseguir ajudar tanto no pass, como que eles vão conseguir ajudar tanto no pass rush quanto na corrida. E, assim, honestamente, eu acho que o Derek Wolfe não dura muito mais, pelo menos não muito mais do que essa temporada, mas, assim, ele chegando voltando pra NFL, acho que ele não vai ficar muitos jogos, não. Tá certo. Passamos a régua, então. Felipe Vieira, é contigo. Fala um pouquinho aí sobre Travis Jones. Em relação ao Travis Jones de UConn, Connecticut, é um jogador também que segue a linha aí do draft dos Ravens, né? Muito atlético, mas ele vem de uma universidade menor, vem da FCS, né? De nível de competição inferior, mas é um cara que se destacou. A gente costuma dizer que quando vem jogadores de conferências menores, esse jogador precisa dominar para realmente se mostrar ali, né, para os scouts, e Jones fez exatamente isso. É um jogador que vai muito bem no jogo terrestre, acho que ainda tem algumas falhas no seu pass rush, mas ali para escolha de terceira rodada, onde os Ravens pegaram, acho que foi um ótimo valor também, tem um potencial de crescimento, então acho que o Travis Jones também foi uma boa escolha aí, que foi comum nesse draft dos Ravens, para ser sincero. Agora o Baltimore Ravens vai pra feira, vai pro all-in, vai pra mesa, lotado das fichas, e começa a farra da quarta rodada. E é interessante que, eu não sei como que foi os bastidores, mas o Baltimore Ravens não moveu uma palha. Todas as escolhas disponíveis de quarta rodada estavam lá, e o Baltimore Ravens aproveitou todas, começando por, e eu vou começar contigo, Gelli, Daniel Faalele, de Minnesota, tackle gigantesco, enorme, uma montanha. Falamos disso na live do Highlight, então vamos resgatar isso. A gente draftou um novo Orlando Brown Jr., né? Não, pera aí, o Faalele faz o Orlando Brown Jr. parecer um ser humano normal, mano. Era o que eu ia falar. Alguns quilos mais pesados. A mesma altura, né? Os dois têm 2,3 m, o Faalele tem, 170 quilos, o Brown tinha 150 e pouco.
Então, uma montanha de um ser humano que não joga futebol americano há tanto tempo, então ele tem alguns aspectos a evoluir, né? E eu acho que ele cai numa situação boa para ele, porque ele de forma alguma vai ser projetado para ter um papel durante a temporada de calor. Assim, ele pode até acabar entrando no campo, mas aí vai ser por conta de uma série de lesões que a gente espera que não aconteça. Planejamento feito, provavelmente para o Morgan Moses ser titular de um lado e o Lowenstein, obviamente, ser o titular do outro. E aí existe, nesse momento, quem sabe o Mekari é um reserva imediato, talvez os dois lados, tem o John James nessa briga, tem o... E aí tem o Faalele agora inserido nessa discussão. Fica aí um questionamento só se ele vai conseguir fazer as evoluções que ele tem que conseguir, né? Nessa live eu falei um pouquinho também sobre as preocupações e tal, mas ele tendo tempo que ele necessita para reformular um pouco da estrutura corporal dele, para trabalhar em alguns pontos técnicos, sem ter a pressão de precisar entrar em campo e performar em alto nível imediatamente, eu acho que ele caiu numa situação que é muito favorável para ele e é favorável também para o Ravens, né, que pode conseguir um jogador barato, de bom nível, pensando numa substituição, talvez em 2 anos, do Morgan Moses, por exemplo. Então, você tem aí profundidade barata com um jogador que tem potencial. É bem diferente da situação do Orlando Brown quando ele chegou, por exemplo. E ele também teve que perder peso, o Orlando Brown, né? Que na época, isso foi até falado durante a pré-temporada, que ele perdeu bastante peso, porque ele chegou depois de um combine terrível e que fez ele despencar muito nos boards. Ele era cotado pro Ravens na primeira rodada em alguns mock drafts naquela época, né, em 2018, que foi quando ele chegou junto com o Lamar. E ele perdeu peso durante a pré-temporada. Só que naquela situação ele tinha o James Hurst, que era um right tackle terrível. E aí isso meio que forçou a mão do Ravens em botar ele no time titular logo de cara, porque o Hurst era uma temeridade ao quarterback. Então o Brown acabou virando titular como calouro por causa disso e deu certo no fim das contas, mas acho que o Faalele ele vai ter um pouco mais de tempo para se desenvolver com calma e perder o peso que ele vai ter que perder, porque ele tá muito pesado, muito pesado. Difícil ele conseguir desempenhar em nível de NFL com o peso que ele tem nesse momento. Como o Jerry falou, ele tem o mesmo tamanho que o Orlando Brown e, sei lá, 20 quilos a mais. É surreal. Então, imagino que ele vai ter que perder uns bons quilos antes de conseguir desempenhar em alto nível na NFL. Só uma pergunta, a questão do peso é mais por conta da mobilidade? De ser sim, porque como tackle ele precisa se deslocar, né? Ele tem que pegar jogadores muito rápidos, então acho que se ele pesado do jeito que ele tá, ele não vai conseguir jogar. Ele tem dois problemas. Ele tem dois problemas. Ele é pesado e ele é alto. O problema de ser pesado é justamente por conta da mobilidade, porque você precisa reagir rápido, né, para poder fazer o bloqueio rápido. E tem aí algo que o Gelli pode explicar melhor do que eu, que é a questão de ele ser muito alto. A postura dele também acaba sendo prejudicado, o que também prejudica a mobilidade dele. Naturalmente, o centro de gravidade dele é mais alto do que o resto dos jogadores, né, por altura dele. Então, é o chamado average, é o chamado ancoragem. A postura do tackle tem que ser com o quadril bem baixo, flexão desse quadril, postura mais arqueada. E aí, pela altura dele, ele tem essa dificuldade natural, né, e faz parte, todo jogador alto passa por isso, de manter essa postura ao longo dos snaps e de conseguir essa consistência, né? Até porque tem aquela máxima de que o homem mais baixo sempre vence, né? Então, isso quando a gente está falando das batalhas na linha de scrimmage. Então, esse é um problema para ele. Ele tem que evoluir talvez um pouquinho na flexibilidade dele, na capacidade dele de se manter com os pads baixos, mas, assim, existe um limite que ele pode evoluir também nesse sentido. Ou seja, eu com 1,59 eu seria um vitorioso. Nossa, gente, obrigado, tá? Muito legal. Claro, você é passando por entre as pernas do Faalele. Esse silêncio sepulcral, muito obrigado. Me senti bem constrangido, tá? Eu ia falar, ia morrer na primeira muqueta que tomasse na cara, ia morrer, mas com 1,59 ia dar meu jeito. Ai, meu Deus do céu. Chega de besteira. Davis, fala aí sobre o nosso querido Teco. Vai lá. Já o Daniel Faalele é um clássico
monstrão, né? O Mamute, não tem outra definição melhor que isso para ele, um offensive tackle que, apesar de tudo, mostrou uma boa técnica, né? Não é um jogador de técnica ruim, é um jogador que consegue desenvolver o seu trabalho na parte mental também do jogo de uma maneira de qualidade. Não é um jogador que tem problemas, lapsos mentais, porém o que pesa contra o Fale é a sua mobilidade, né? Por ser um cara extremamente pesado e tal, é um cara que tem dificuldades para se mover em espaço ou contra jogadores que mudem de direção muito rápido. Vai precisar perder peso, né? Quanto a isso não há dúvida, e ganhar um pouco de explosão, que são seus principais problemas. Acho que é um prospecto a ser trabalhado, que se encaixa muito dentro do sistema do Baltimore Ravens, porém a transição não deve ser tão simples assim por conta desses fatores. Se aprofundando um pouquinho mais no draft, o Baltimore Ravens na escolha 119 drafta o Jalen Armour Davis de Alabama. Eu, sinceramente, daqui para baixo, eu não consigo falar mais nada a respeito dos draftados, tá bom, Giba? Mas, assim, é a escolha padrão do Baltimore Ravens, um cornerback de Alabama, né? Por incrível que pareça, é o primeiro jogador de Alabama draftado pelo Eric DeCosta, tá? Desde que o Ozzie Nilsson saiu do comando dos drafts, ele parou de fazer as escolhas, o Ravens parou de pegar jogadores de Alabama. Então, é uma relativa surpresa, mas não acho que seja uma total surpresa, não. O Armour Davis, ele tem algumas semelhanças com o Everett, apesar dele ser um pouco mais alto, se eu não me engano, e menos fluido, eu diria assim. Ele é um pouco mais durão do que o Anthony Everett, mas ele é um cara que tem boa velocidade, é um cara rápido para cobrir passe em profundidade. Ele faz um bom trabalho. Foi uma boa escolha e a gente estava precisando muito de profundidade, né, na secundária. Isso é uma questão que o próprio DeCosta falou abertamente antes do draft, que não estava satisfeito com a profundidade. A gente tinha o Humphrey e o Peters, basicamente. E aí o cornerback 3 era o Kevin Seymour, tá ligado? Porque o Brandon Stephens, ele não é bem um corner para jogar no outside. Ele é um cara que chegou para ser safety, por circunstância ele vai jogar ali como um slot, talvez. Vai ter alguns snaps, obviamente, como outside corner, mas eu não tenho a menor confiança de que ele vai conseguir desempenhar isso num nível de excelência. E era necessário, de fato, ter um pouco mais de profundidade, ter um pouco de rotação. Não que eu acho que o Humphrey e o Peters vão sair de campo saudáveis em nenhum momento. Acho que eles vão jogar todos os snaps, basicamente, que é o que acontece quando eles estão bem. Mas eu acho que o Armour Davis traz essa possibilidade. Ele pode ser bem desenvolvido e se tornar um reserva sólido. É o que eu espero dele. Assim. Não espero, de fato, que ele vai virar um titular, um fenômeno, não. Mas eu acho que é um jogador útil. E a gente tá falando de um cornerback de Alabama, né? Alabama desenvolvendo esse tipo de jogador faz um trabalho excelente. A gente viu já com o Humphrey, já viu com o próprio Everett, apesar de muita gente criticar. Eu gostava muito do Everett como um reserva, achava que ele era um reserva de muita utilidade. Obviamente, quando você coloca o cara em campo por muito tempo, depois de lesão dos seus titulares, ele vai comprometer em alguns momentos, até porque ele não tem o nível de seus titulares. Então, acho que o Davis chega pra isso, chega pra ser um jogador de rotação, pra ser uma opção em pacotes mais leves, né, que a gente precisa botar mais cornerbacks em campo, mas é um jogador interessante, com potencial bom de ser desenvolvido. Eu acho que ele vai ser um jogador bem útil nessa secundária, que vai trazer mais profundidade para isso. Meu ponto de vista é mais geral, não é especificamente sobre o Armour Davis, que pensando sobre a necessidade do Ravens ainda buscar cornerbacks, eu acho que ainda é um movimento que o DeCosta tem que pensar. Tá? Apesar de não ser uma necessidade tão gritante nesse momento como é um wide receiver veterano ou um pass rusher de impacto imediato, ter mais um cornerback aí para participar da rotação é algo que eu acho que seria preferível como tomada de decisão na montagem desse elenco. Não acho que dá para ir para a temporada confiante assim, por mais que a gente tenha confiança no desempenho, não dá para ter confiança de que a saúde do Humphrey e do Peters vai estar 100%, que eles vão desempenhar no mesmo nível de sempre. Ainda tem a questão da incerteza do Brandon Stephens, e aí sua quarta opção também é um calouro, o resto é tudo pouco provado, ou é um outro calouro, né, que a gente não vai falar. Então, tem uma série de questionamentos, então talvez ter mais um nome veterano, experiente, nesse grupo seja algo positivo e importante para o começo da temporada, principalmente. Sem dúvida, considerando que eles estão voltando de lesão, né? Tanto o Peters quanto o Humphrey voltando de lesões graves que encerraram a temporada deles, assim. O Humphrey talvez se a lesão fosse no comecinho da temporada ele ainda tivesse conseguido voltar, mas
O Peters teve uma lesão muito grave no joelho e tudo mais. Então, eu concordo plenamente. Se tiver a possibilidade de trazer um veterano, acho que é importante, porque não dá pra confiar que os dois vão voltar 100% e como se nada tivesse acontecido. Eu vou aproveitar aqui o embalo, já que estamos falando de cornerback, e a outra escolha que a gente fez também é uma escolha bem curiosa, então eu vou aglutinar tudo antes, inclusive, de passar para a análise do Davis sobre o Armour Davis. Lá na escolha 141, o Baltimore Ravens draftou o cornerback da Marion Williams, de Houston, e se eu não me engano, acho que naquele texto do Peter King fala um pouco a respeito da escolha dele, de que foi algo que foi uma consideração dos scouts e tudo mais, de que ele era um cara que poderia compor o elenco e tudo mais. Então, já que a gente tá no embalo, Gelli, esse cara, ele veio para compor elenco, né? Não dá para esperar muita coisa da Marion Williams, né? Ou ainda tem alguma coisa que dê para extrair desse cara? Se eu tivesse que apostar em um cara dessa classe que pudesse ser cortado ainda como calor, eu diria que é o da Marion Williams. É um cara que era pouco falado, não é um nome muito conhecido, não vem para uma competição, tem bastante nomes, por mais que não sejam nomes de alto nível, né? O grupo de cornerbacks ali, mais para o fim dele, tem uma competição que vai ser intensa, quando a gente considera Marion Williams, Robert Jackson, Kevin Seymour, Kevin Tolliver, talvez até o Jalen Armour Davis, quem sabe. Então, assim, é um jogador que, quando ele saiu do high school, ele não teve nenhuma estrela naquele sistema de recrutamento, né? A gente vê falando, fulano foi um recruta de 5 estrelas. O da Marion Williams não teve nenhuma estrela, então isso acabou fazendo ele ir para uma junior college. Nessa junior college ele jogou 2 temporadas, depois ele se transferiu para Houston, né, que é um bom programa universitário, apesar de não ser da elite. E lá ele jogou por mais 3 anos, ele fez várias funções no time, né, e é um jogador que eu pessoalmente não vi tape, ele não está na board do underclock também. Se a gente olha a board consensual, compara ele com a posição, ele e o Jordan Stout, né, são os únicos jogadores que o Ravens, em teoria, perdeu valor nessa classe. Se a gente busca lá no guia do Danny Brugler, que é o analista de draft do The Athletic, ele caracteriza o Williams como um cara que não tem nem tamanho de elite, nem velocidade de elite, mas que é um cara que joga com muita intensidade, que tem boa mobilidade na parte inferior do corpo e que está sempre perto da bola, seja nas jogadas de corrida, seja em jogadas de passe, né? Um cara com uma boa quantidade de passes defendidos, é um cara que é muito voluntarioso contra a corrida e que ele acredita que projeta melhor jogando como nickel cornerback na NFL, né? Então, parece que a gente vai ter uma competição mais intensa aí nessa posição. Talvez ele e o Ardarius Washington estejam numa briga por uma vaga para fazer essa função como reserva, talvez. E são jogadores que vão precisar mostrar alguma coisa como especialistas para garantir essa vaga. Como você citou, Cleverton, o Damar Williams foi a aposta de um dos scouts do Ravens que gostava muito dele e que fez, falou com isso pro DeCosta e o DeCosta embarcou na dele, falou assim, você confio. E uma das coisas que foi destacada no texto do Peter King é que é a liderança dele, que ele é um cara de liderança e tal, que ele exerceu muito essa liderança em Houston, e foi comparado nesse sentido exclusivamente, ao Richard Sherman. Assim, eles não têm características de jogo semelhantes, ele é baixinho, ele não tem a altura do Sherman, o Sherman é um cara mais alto pra jogar no outside, mas ele foi comparado nesse sentido. O Sherman, inclusive, foi uma escolha de 6ª rodada, né, no draft do Sul. Então, ele... Também não posso falar sobre capacidade técnica do Damar Williams, mas é uma aposta e provavelmente para jogar ali como slot corner, né? Então vai ser um cara que vai ter que brigar bastante por uma vaga no elenco, mas considerando o histórico dele, como o Gelli citou já, que saiu do high school sem nada e conseguiu chegar em Houston, é um cara que vai lutar muito e vai dar muito trabalho. Então, feita toda essa colocação, Davis, seus comentários sobre Jalen Armour Davis. E para finalizar minha participação, o Jalen Armour Davis, né, cornerback vindo de Alabama, um jogador alto, um jogador que mostrou bom atleticismo no combine, mas que curiosamente os braços não mediram bem, então sua envergadura acaba ficando um pouco comprometida, mas que tem bom atleticismo e tal. É um jogador com boa capacidade de jogar em ambos os sistemas, seja em zona quanto em homem a homem,
é um jogador da escola do Nick Saban, né? Esse tipo de coisa. Tem um processamento mental de qualidade, não é um jogador que vai chegar totalmente cru nesse fator, porém precisa evoluir sua atitude contra o jogo corrido, que é o seu principal problema. Né? É um jogador que mostrou grande disposição de taclear e tal, e a técnica de tackle também deixa a desejar. Porém, é um nome a ser evoluído, um nome que pode contribuir nos times de especialistas de início e ganhando corpo, né? Evoluindo na secundária do Baltimore Ravens. É um jogador que tem qualidade e precisa de desenvolvimento, um polimento. Né? Com certeza vai começar atrás do Marcus Peters e do Marlon Humphrey, e aí pode ir sendo trabalhado nesse futuro. Bom, pulamos já para os cornerbacks, então agora a gente vai fazer a mesma coisa com os tight ends. Eu já vou até lançar os dois aqui de uma vez. Na escolha 128, o Baltimore Ravens drafta o Charlie Kolar, de Iowa State. E na 139, a Isaiah Likely, de Coastal Carolina. São jogadores que o Harbaugh já mencionou, que gosta muito deles, gosta da capacidade deles de avançar no campo, de receber passes. Eu não vou lembrar de qual dos dois que o Harbaugh já falou que gostaria, que se pudesse, ele até consegue alinhar como wide receiver. E o Baltimore Ravens vem aí para tentar recriar aquela formação que deu tanto certo, que é aquela formação com 3 tight ends no jogo. Já falamos aqui mais cedo a respeito disso. Mas é isso, né, Manu? Provavelmente o Charlie Kolar vem aí para dividir um pouquinho, né, as recepções com o Mark Andrews, né? Acredito que sim. Não sei se ele vai ser utilizado já de cara em como reserva. Acho que ele vai jogar bastante. Ele e o Likely acho que vão rodar bastante no elenco. E é porque até mesmo eu vi aqui uma estatística dizendo que o Lamar ele completou praticamente metade dos passes dele para tight ends, ou seja, basicamente pro Mark Andrews, né? Então é interessante ter buscado 2 tight ends na mesma rodada para compor o elenco do Ravens, porque que nem acho que a gente comentou no episódio do pré-draft com o Felipe, que o Nick Boyle já tá mais ou menos próximo de sair do Ravens, assim, questão de ou aposentar ou realmente tá vindo outro talento para repor ele, porque ele já tá bastantinho tempo com o Ravens, com lesão, talvez não fique bastante tempo, mesmo sendo um jogador muito bom nos bloqueios, e acredito que mais por isso que o Ravens tem ele, mas eu não acho que exatamente agora o Ravens cortaria o Nick Boyle. Eu acho que ele ficaria mais um tempo com o Ravens, e enquanto isso vai desenvolvendo esses 2 meninos. Então acho que foi uma boa colocação eles terem pego 2 tight ends. Acho que o Giba colocou mesmo no Twitter que geralmente o segundo tight end é o que manda melhor, então a gente pode apostar um pouquinho mais no Likely, mas assim, é só... Eu gosto mais do Likely, inclusive. Então eu gostei bastante do nome Likely, é bem divertido. E... Você diria que é provável que o Likely dê mais certo? É provável que o Likely fique, então... Eu vi uma piadinha que era quantos tight ends será que o Roman vai colocar? Likely 4. Daí, né? 4 era o número do Eu gostei bastante de colocar. Eu não sei se quarta rodada é uma boa colocação para tight end. Eu vi que a última vez que pegaram 2 tight ends numa mesma rodada foi com o Patriots em 2020. Assim, esperamos que eles possam trazer bastante bloqueios e bastante recepções também, né? Porque é isso que vai importar mais, o como eles vão ser bons nos bloqueios, porque é praticamente isso que eles vão fazer, e desafogar um pouco dos alvos do Mark Andrews. Tocando nesse ponto, eu acho o Likely bem melhor como bloqueador do que o Charlie Kolar. Eu diria que o Charlie Kolar é um ponto negativo, claro, do jogo dele, a capacidade como bloqueador. O Kolar é um cara que teve uma carreira bem consistente ao longo das temporadas dele em Iowa State. Jogo ficou 4 anos lá e sempre teve por volta das suas 500 jardas recebidas. Um cara que já era cotado por ter vindo para o draft em 2021, mas ele resolveu ficar mais um ano,
pegar o diploma dele, coisas nesse sentido. Inclusive, ele venceu o prêmio do Heisman acadêmico nessa última temporada. Assim, é um jogador que o tape mostra um cara de perfil atlético que é limitado, mas os testes dele no Pro Day mostraram um atleta de elite. Eu, pessoalmente, não confio nesse teste atlético dele. Acho que foi muito, muito melhor do que ele mostrou em campo. Mas eu acho que dá para ter uma expectativa de que ele pode ser mais do que ele do que ele mostrou até agora. Ele é um alvo muito confiável, um ótimo tamanho, mão muito segura, que é um cara que é bem inteligente também, sabe trabalhar as zonas, sabe trabalhar as rotas mais curtas. Então, eu consigo enxergar ele como um reserva imediato de um Andrews, enquanto eu vejo o Likely como um cara mais versátil, né? Que teve suas temporadas todas lá em Coastal Carolina, era um dos principais alvos daquele ataque, de um time que foi meio destaque, principalmente em 2020, na temporada que acabou encurtada pela Covid. Ele faz um trabalho sólido como bloqueador, tem alguma habilidade como recebedor também, mãos razoáveis, tem uma velocidade ok. Eu acho que ele caiu um pouco, o teste dele no Combine também não foi grande coisa, então ele mostrou ser um atleta sólido. Eu acho que ele é um cara que é sólido em basicamente tudo. Ele pode melhorar um pouco a capacidade de gerar separação, pode ganhar um pouquinho mais de força de jogo, mas eu vejo um cara que, na minha visão, era o Tyrande 2 dessa classe, enquanto o Jack Pollard era o Tyrande 6. Mas eu não vejo um teto alto para nenhum deles, só que eu gosto mais do estilo de jogo do Likely e vejo ele como um Tyrande relevante na NFL por algum tempo, apesar de que eu não acho que ele vai ser um cara relevante sendo elite, né? Eu acho que vai ser um cara relevante, tipo, vai ter um papel e vai fazer parte de elencos como um Tyrande 2 na liga. A classe de Tyrande desse ano era realmente muito, muito fraca. Tem uma historinha aí, inclusive, que só que a título de curiosidade, né? A respeito do Likely, que ele é de Coastal Carolina, e o Gelli estava comentando comigo ontem a respeito disso, de que Coastal Carolina, inclusive, deu um upgrade danado na época dele, né? Sim, eu diria que ele foi o maior responsável por isso, né? Um time que tinha uma defesa razoável, tinha um ataque com alguns elementos mais inovadores, tinha um quarterback que você vai ouvir o nome dele, provavelmente nesse próximo draft, que é o Grayson McCall. Não vai ouvir o nome dele como uma das principais escolhas, você vai ouvir o nome dele. E aí tinha o Javon Haley, né, que estava nessa classe agora também, que era o wide receiver. Então, assim, era um time que tinha suas peças, mas que, obviamente, ele tinha déficit de talento em relação a programas maiores universitários. Mas eles conseguiram uma temporada para quase invicta em 2020, né, eles perderam só no bowl game para Liberty. Ano passado eles chegaram a estar ranqueados próximos ao top 15, e aí eles começaram a perder alguns jogos, né? Eles não chegaram nem na final da conferência dele. Mas foi um programa que teve sucesso, né, nessas últimas temporadas, principalmente considerando o prospecto. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Yeah, you know what it is. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. No one hits bigger than the Baltimore Ravens. Black and purple, black and purple, black and purple. E é isso. Agora a gente segue o bonde para falar da escolha de última rodada. Ô Cleverton, você tá pulando coisa aí, calma, a gente vai chegar lá. Na sexta rodada, na escolha 196, depois de ter feito a festa na quarta rodada, o Baltimore Ravens drafta o running back de Missouri, Tyler Perry. E é isso, né, Giba? Assim, pra mim, na minha cabeça, era uma escolha provável, tá? Eu já tinha até falado sobre isso em alguns últimos momentos. Achei até que fosse sair mais cedo. Não esperava que fosse só na sexta rodada. Mas o Ravens tem costume de pegar running backs no meio do draft pra ter opções na posição. E aí, se você considerar que os três principais estão voltando de lesões gravíssimas na última temporada, eu imaginei que o DeCosta fosse pegar um cara pra ser uma válvula de uma segurança na posição, assim, porque, especialmente depois do que aconteceu na última temporada, é claro que não vai ser todo ano que os três que você tem no elenco vão romper ligamento faltando uma semana pra temporada começar, mas justamente por eles estarem voltando de lesões graves, eu imaginei que o DeCosta fosse
querer uma opção de segurança, e aí eu acho que o Tyler Berry é pra isso. Ele tem só um ano de produção relevante na Universidade de Missouri, ele foi 1.600 jardas na última temporada, ele tem alguma contribuição recebendo bolas, foram 300, né, na última temporada. É um jogador muito explosivo, jovem, ele tem 22 anos, se eu não me engano, e vai chegar pra brigar por vaga no elenco, mas eu imagino ele brigando ali com o Justice Hill, que vai estar voltando de lesão e que já estava na bolha no ano passado, então esse ano vai estar muito pressionado depois de ter uma lesão gravíssima de ligamento, e acho que ele tem boas chances de estar no elenco. Vai depender muito do que eles vão contribuir no time de especialistas. Acho que a vaga é essa, assim. O running back 3, ele precisa ser muito mais um cara que contribui no time de especialistas do que propriamente o cara que vai entrar em campo com alguma relevância. Então o Berry vem pra isso, ele vem pra ser uma possibilidade de, se der merda com os outros dois, ele jogar, e pra contribuir entre os especialistas ao longo da temporada. É um jogador de sexta rodada, não dá pra você também imaginar que ele vai ser um destaque. Acho que é só de fato, segurança pro caso de Dobbins e Gus Edwards não se recuperarem totalmente das lesões que tiveram no ano passado. O Berry é um jogador bem sólido no geral, foi um jogador bem falou, ele é um cara que teve alguma produtividade como recebedor também, um cara que ele tem aquele estilo de ter a jogada explodir em direção ao campo rapidamente, né, sem dar muito passo falso, nem esperar muito desenvolvimento de bloqueio. Ele não tem um tamanho muito bom, é um atleta sólido no máximo. Sim, é um cara que claramente pode ser visto como reserva com algum potencial, uma opção de terceira descida pela experiência, pelas boas mãos que ele mostrou, mas também não dá para esperar que ele seja muito mais difícil. E agora finalizando, e aí, vamos lá. Manuela Cardoso, comentarista lá no Wolves News, o podcast sobre o Baltimore Orioles, tá aqui com a gente agora na Casa do Corvo, manja de montagem de elenco, de finanças do time. Me explique como é que é essa escolha 130. Não vem meter o louco aqui não, porque eu tô lá no grupo do pessoal do Baltimore Orioles e eu vejo as conversas lá. E assim, gente, essa aqui sabe fazer conta quando se trata de dinheiro de time, hein? Me falaram que tinha uma razão fiscal contábil. Agora já era, te joguei esse abacaxi, mas alguém me falou que tinha uma razão fiscal contábil pro draft do Jordan Stout, Panther de Penn State, pra ele sair nessa quarta rodada. Falaram que era o melhor Panther da rodada, mas assim, quarta rodada na escolha é 130, gente, é sério. Mas enfim, eu joguei esse abacaxi no seu colo aí, mas se você quiser dissertar a respeito da escolha, aí fica à vontade, tá? Sobre esse negócio do dinheiro, eu dei uma procurada, é só que o Core, é que não fala Core, é Cook, é uma coisa assim. Ele tem, acho que o terceiro salário mais alto entre os Panthers na NFL. E o corte dele, pelo que eu entendi, ele pode liberar até uns 2 milhões no salary cap do Ravens. Então, seria uma válvula de segurança nesse sentido pro Ravens draftar um Panther. Eu fiquei muito surpresa, eu acho que eu nem tava em casa quando eu vi depois eu vi que tinham draftado, eu fiquei, o quê? Como assim? Porque eu gosto bastante do Sam, então é um Panther que eu vou sentir muita falta quando ele aposentar ou ele for cortado ou o que seja que acontecer. Mas assim, foi estranho mesmo draftar na 130. Aqui mesmo na ESPN, que eu tava dando uma lida, eles estavam dizendo que é o Panther mais alto a ser draftado desde um Panther escolhido pelo Niners em 2019, que foi na 110. Então, assim, realmente foi bem alto, mas o Ravens tinha 6 escolhas na quarta rodada, então tinha escolha pra dar e pra vender, e utilizou todas. Então, basicamente, assim, eu fui ver uns highlights assim, dele. Ele fez o field goal mais longo da história de Penn State, com 57 jardas, então é pra ficar de olho. E ele chuta muito bem, assim. Eu não tenho muito o que avaliar de Panther, mas assim, ele chuta muito bem. A bola não vai exatamente pra cima e volta pro mesmo lugar, então já é bom. Mas, assim, é de esperar que o Cock, ele possa
ser cortado ou aposentar logo, então era até esperado que em algum tempo pudesse encontrar um punter, mas não sei, tem vezes que os kickers e os punters do Ravens são trocados por uma escolha, assim, do nada, porque o cara joga super bem na pré-temporada e é trocado, vai que de repente ele é utilizado de moeda de troca, não sei, mas... Abraços Minnesota Vikings. Então, assim, é mais ou menos isso, não tem muito o que comentar sobre um punter. Como é que você vai analisar um punter? Ficar vendo tape do punter aqui pra não dar. Ou você tá falando que a gente viu highlight. 7 minutos e meio de highlights lá na live com o jogo Gabriel Gelli e o cara chuta. Meu Deus. E chuta. Que bom que ele chuta. Se ele não chutasse, mano, eu tava preocupado, porra. Se draftar um punter que não chuta, aí fica complicado o negócio. A perguntação é se ele lança a bola também, porque o Cocker ele lança. Também. É. Um touch pass ali, bonitinho também, inclusive, num fake punch, um fake field goal. Não, era um fake punch. Bonito, fake punch que inclusive foi um fake punch pra posicionar o time pra ele poder chutar o field goal depois. Perfeito. Qualidade. Pra quem reclama aí que o cidadão não pode passar e chutar e fazer tudo ao mesmo tempo, toma essa aí. O Sam Cox só errou um na carreira dele, que foi na última temporada, né? Triste ele se aposentar depois de errar um passe. Ele tinha que ter se aposentado uma temporada antes. Mas dizem as línguas que ele tá, a transição dele não é pra aposentadoria, não é pra ser cortado, não é pra virar o quarterback reserva. Mas eu acho que ele deve aposentar. A gente negocia o Tyler Huntley pra um outro time aí e sobe o Sam Cook pra quarterback reserva, né? Pois é. Eu acho assim que a franquia não ia draftar um punter na 4ª rodada pra disputar a vaga. Imagino eu, né? Então, não acho que o Stout vai disputar a vaga com o Cock no training camp. Eu imagino que ele vai ser o punter nessa temporada e o Cock vai sair depois do training camp. Creio que ele vai ficar até o training camp só pra, ajudar mesmo na adaptação e tudo mais. Talvez ele aposente logo depois. 40 anos de idade, já tá na hora de parar, né? De cuidar da família. Não tô dizendo que ele não tem vaga na NFL, não, tá? Se ele for cortado pelos Ravens, ele vai ter algum time interessado por ele, porque ele é um bom punter. Mas talvez já tenha existido essa conversa internamente lá e o Ravens viu a oportunidade de pegar o Stout, gostava muito dele, certamente. Até porque é a única explicação, senão não pegaria na 4ª rodada. E achou que era o momento. Porque, assim, a gente estava até brincando a questão das trocas e tudo mais, mas você não vai conseguir mais do que uma 4ª rodada por um punter. É impossível. Por mais que ele seja kicker também, isso não vai acontecer. Então você não investiria uma 4ª rodada pensando nisso. Eu acho que é realmente o punter do futuro e é o que o próprio De Costa fala na matéria do Peter King, né? Quando você tem foi nessa situação em que ele falou que quando você tem a chance de estabelecer uma posição por 10 anos, você não pensa 2 vezes. Tudo bem que isso era um punter e ele estava na 4ª rodada do draft. Eu não concordo. Acho que não é uma escolha que eu faria, mas enfim. Vida que segue. O Sam Cock, inclusive, que é um dos melhores punters da história da NFL, foi escolhido 73 posições depois. Ele foi a escolha número 203, se não me engano. Então, não é tão difícil assim achar um punter mais baixo. Pelo menos não foi punter God, né? Isso aí, pelo menos, já é um alento. Esse aí tem a chance enorme de ser um bust, né? Nossa. Não havendo mais nada a declarar, então damos por encerrada a análise do draft do Baltimore Ravens. Muito obrigado a todos vocês que escutaram esses 3 podcasts, essa trilogia do draft 2022, e agora é a hora de começar a cavucar notícias dentro da off-season e esquentar os motores até setembro. Giba Pérez, João Gabriel Gelli e Manuela Cardoso, muitíssimo obrigado. É muito bom estar de volta a esta cadeira de host e poder comandar esse podcast maravilhoso. E isso não valeria nada apenas se não fosse por vocês 3. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio, meus queridos. Espaço aí, o microfone é de vocês para os agradecimentos e para os jabás também. Forte abraço, boa noite, até a próxima. Fica aí o
Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutaram até esse momento, escutaram nossa análise sobre um Panther. E quem quiser conferir um pouquinho mais de análise sobre o draft em geral, confere lá no On The Clock. Vamos escrever agora análise sobre as classes, sobre todos os times, né? E o Baltimore Ravens vai ser um dos primeiros que a gente vai tratar. Confere lá. Agradecer também a quem estava ouvindo a gente. Ficou bastante tempo aqui, mas a culpa é do De Costa que fez a gente ter 11 escolhas para ficar falando. E utilizou todas. Eram 10 e foi para 11, então a culpa é dele. Mas obrigado por ter ouvido de novo. E o Cleverton falou do Oz News. Vai lá aqui mesmo na Fumble.net, procura por Oz News. Ouve sobre o Baltimore Orioles, que sempre sofre, mas a gente tá lá firme e forte para falar dele. E é isso. E, obviamente, você que está até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Não temos pauta planejada ainda, vamos escancarar a verdade, mas voltamos, então, a qualquer momento com nosso querido podcast da Casa do Povo, tá bom? Um abraço para todos vocês e até mais. Eu acho que... Eu posso só rapidinho te interrompendo, declarar aqui o meu atestado de burrice. Você falou que o Jordan Stout foi a escolha mais alta desde de um Panther do San Francisco 49ers em 2019, né? Isso. Eu fui aqui no Google pesquisar a altura do Jordan Stout. Meu Deus. Era só isso mesmo, desculpa, pode continuar. Jesus amado. Existem coisas que são melhores de você manter pra você mesmo. Não, é bom pra gerar bloopers e tudo mais. Aí Eu o Rodrigo gostaria viu que fosse uma piada. Não foi, desculpa, gente. Desculpa, pode continuar, Manu, vai lá. Desculpe. Mas então, eu nem sei mais o que comentar, eu me perdi toda aqui. Mas Não havendo mais comentários, eu não sei se o João quer falar alguma coisa, o Manu quer acrescentar mais alguma coisa. O Gelli vai fazer uma análise técnica de como o Jordan Stout chuta punch. Ele me falou que ia fazer. Ih, rapaz. Fiquei acanhado agora. Confesso que nesse momento estou com fome. Pô, pior que eu tô com fome mesmo. Depois daquele foda do ovo mexido lá, puta merda.